Olá, mulheres transformadas! Hoje estamos aqui para falar de transformação, para falar de gestão emocional e não saia desse vídeo. Fique comigo até o final, porque no final eu quero estar orando com você, eu quero estar abençoando a sua família, abençoando a sua casa, porque eu creio que hoje é dia de milagre e eu te chamo para se levantar desta cama, se levantar deste sofá, erguer a cabeça e dizer: eu não sou mais uma poça de água parada, eu sou um rio transbordante e hoje eu vou transbordar e eu quero que você transborde comigo nesse dia em nome de Jesus. E falando sobre gestão emocional. O que é gestão emocional? Nós sabemos que gestão é algo que está em todas as áreas da nossa vida. Em todos os lugares precisa haver uma gestão. Né? A gestão na empresa, gestão na área da finança, gestão na área da limpeza. Imagine só você, morando em uma cidade onde não tem a gestão sobre o lixo, sobre a limpeza. Imagine uma empresa, gente, tudo na empresa é importante. Mas a área da limpeza, imagine a cidade, ela pode ser a cidade mais rica do mundo. A empresa pode ser a melhor empresa do mundo. Se ela não tiver uma gestão sobre a limpeza, sobre os cuidados da limpeza, sobre o cuidado do lixo, aonde o lixo vai ser jogado, como esse lixo vai ser transformado, imagina como será essa cidade. E nós vemos aí países, às vezes, que passam por, ou até no Brasil mesmo, cidades que passam aí por terremoto, por enchentes, e que não consegue ter a gestão da limpeza, como que fica? E se aquilo continuar por muito tempo, isso vai trazer doenças gravíssimas para as famílias. Então, como você tem cuidado da sua alma? Você tem tido uma gestão emocional? E voltando a falar do lixo, eu acho muito interessante a casa, né? Quando você não tem uma gestão sobre o lixo da sua casa. Eu tive muito problema no início do casamento, quando os filhos nasceram ali com o lixo, porque eu sempre gostei de reciclar o lixo. Sempre aprendi que você tem que reciclar. Papel higiênico é no banheiro, na cozinha é só lixo orgânico. Só que aí eu limpava lá o banheiro, eu lavava o lixinho do banheiro. Aí de repente quando eu ia lá no outro dia o lixo já estava transbordando. Mas sabe por que estava transbordando? Porque vinha o filho, pegava a caixa de pasta de dente, jogava no lixo. O outro abria o sabonete, jogava naquele lixinho pequeno. Aí o marido vinha, pegava o vidro de shampoo que acabou, tacava no lixo. Quando eu olhava, aquele lixo estava aberto e o mau cheiro. E eu sabia que ali as moscas, porque tem aqueles mosquitinhos que fica, entrava ali e poderia contaminar toda a família. Contaminar todo o banheiro, que você limpa, deixa cheirosinho. Aí o da cozinha era a mesma coisa. Eu trocava o lixo, eu lavava o lixinho. Quando eu voltava no outro dia, estava lá aquele lixo aberto, cheio de sacola, pacote de bolacha, caixa de chocolate. E eu, novamente, eu pegava aquele lixo, jogava fora, lavava o lixinho e colocava ali. E foram tempos assim. Até que eu vi que aquilo estava me irritando. Era uma coisa pequena, mas estava me irritando. E eu sei que tem coisas na sua casa, na sua vida, que são coisas pequenas, são detalhes que está te tirando a paz. Sabe quando algo pequeno, uma palavra que o seu marido fala, uma palavra que o seu filho fala, algo que alguém fala, te irrita? É porque você já está transbordando. É porque você precisa fazer uma reciclagem, ter uma gestão emocional e tentar reciclar isso. Não, eu vou tirar, eu vou limpar essa bagunça que está na minha vida. Eu vou tirar todo esse lixo. Eu me recuso. Eu me recuso a manter esse lixo dentro de mim a ponto dessa tampa estar aberta. Olha só, a tampa já está aberta. Porque não consegue mais comportar aquele lixo que está dentro de você. Então qualquer coisinha você explode, você desanima. Então, tantos anos deixando todas as pessoas, o filho fala isso, o marido fala isso, a sogra fala isso, o patrão fala isso. E hoje você já está transbordando. Então, qualquer coisa você quer desistir, você quer parar. E eu quero continuar dizendo, você não nasceu para desistir. Você não é uma poça de água parada. Você é um rio transbordante. E eu quero que você declare todos os dias isso quando você levantar. Eu vou transbordar. Eu vou transbordar. Então eu não vou deixar mais que o lixo da vida que as pessoas fazem me prejudique.
Como eu era prejudicada por causa do lixo. Até que eu sentei, chamei todo mundo e disse, ó, a partir de hoje, o lixo do banheiro é só papel higiênico. O lixo da cozinha é só comidas estragadas. E todos os dias esse lixo tem que ser retirado, tem que ser lavado o lixinho, tem que se colocar uma sacolinha e a tampinha tem que estar sempre tampada. Né? O lixo tem que estar sempre, a tampa tem que estar sempre encaixadinha ali, o lixo tem que estar sempre protegido das moscas. Nós precisamos proteger até o lixo da nossa casa das moscas. E eu sempre costumo dizer que o inimigo, ele não procura portas abertas, ele procura uma brecha para entrar nas nossas vidas, para jogar o lixo dele, ou para ficar falando na nossa mente, ó, aquela pessoa não gosta de você, aquela pessoa falou isso, e você vai só se enchendo desses lixos. E a partir dali, dificilmente, às vezes alguém esquecia, mas eu fazia, ó, esqueceu o lixo, vai lá e tira. Quem jogou esse papel? Quem jogou essa caixa? Vai ter que ir lá e vai ter que tirar. Então, quando eles aprenderam que o lixo na casa é importante, que talvez seja a coisa mais importante da casa, que se você não... Imagina uma casa que nunca ninguém joga o lixo fora, que só vai se acumulando coisas. E depois de muitos anos, né, trabalhando já com terapia de casais, eu atendi um casalzinho novo, 1 ano de casado, e eles já estavam assim, um não estava mais suportando o outro. E eu lembro que uma das coisas, que até hoje eu vou lembrar, porque como eu tive problema com lixo, e de repente muitos casais podem ter, que é uma coisa que parece tão simples, mas é a coisa mais importante da sua casa, é o acúmulo de lixo. E eles falando ali, e ela brava, e ela falou, todo dia ele briga, e ele me xinga disso, ele fala, e ele falou, realmente, ela não consegue nem manter a pia limpa, porque eu chego do trabalho, o lixo tá transbordando, e a cozinha tá cheia de bicho andando na parede. A coisa que mais me irrita, que eu não aguento mais, é ver aqueles bichos andando no lixo da cozinha. E eu lembrei do meu caso, eu falei, olha só, um simples lixo, um simples cuidado, uma simples gestão do lixo pode fazer um casal se separar. Porque naquilo ali, ele ofendia ela e ela ofendia ele. E eu sentei e conversei com eles ali sentado, eu falei, escuta, falei até pro rapaz, alguma vez você jogou o lixo fora da sua casa? Sua mãe te ensinou como cuidar do lixo? E ele disse, não. Eu falei, porque o lixo da sua casa não é só da sua esposa. O lixo da sua casa é seu e é dela. Então você também tem de cuidar da latinha do lixo, do cestinho do lixo. Você tem a obrigação também de ter essa gestão na sua casa, de separar o que é lixo, separar o que é orgânico, separar o que é reciclável. Porque se vocês fizerem isso, o lixo do banheiro não vai mais transbordar. E eu lembro até que ele falou, o banheiro, eu chego lá, o papel higiênico tá caído fora. Olha só, gente, que absurdo. E eu disse, aonde você costuma jogar o shampoo quando acaba? No lixo, não é o lixo? Falei, não. O lixo do banheiro é tão pequeno, já é pequeno, que é só para jogar os papéis higiênicos, é só para uma função. Se você jogar o shampoo, ele vai ficar aberto e depois você mesmo vai lá e vai jogar o papel higiênico e ele vai transbordar e vai cair no chão. E vai vir um mau cheiro no banheiro, vai vir bactéria, vai contaminar você e a sua casa. E assim, da mesma maneira, é o lixo da cozinha. E a gente pensa que é uma coisa, é um detalhe, são detalhes. Gente, é um detalhinho tão pequeno, mas que destrói a nossa vida. Que tem destruído a sua vida, que tem te feito desanimar. Talvez um lixo que você está guardando lá do passado. Algo que a sua sogra te falou, depois seu marido te falou ali no início do casamento. E talvez até esses detalhes por causa disso. Eu sou uma pessoa desorganizada. Eu não sou porca, vamos dizer. Não, mas eu limpo todos os dias, eu jogo lixo todos os dias, mas eu não consigo ser organizada. O meu marido tinha mania de perfeição, né? Mania de limpeza. Então, assim, nós sofremos no início do casamento e sofremos até hoje. Porque tem coisa que a pessoa não muda. Mas aí a gente se adapta um ao outro. A gente melhora aqui, eu melhoro em uma parte, ele vai melhorando em outra parte. E você? Você está tendo essa gestão emocional? De cuidar desse lixo, de se livrar dos lixos do passado, porque o lixo de ontem já é lixo do passado. O que alguém te falou ontem ou o que alguém te fez ontem já é lixo do passado. Você precisa se livrar para que a sua casinha esteja limpa e tampadinha, porque senão não vai encaixar a tampa. E se a tampa não encaixar,
vai entrar mosca, vai entrar lixo, né? Eu digo, o inimigo vai entrar, como eu disse, ele precisa somente de uma brecha, ele não precisa de uma porta, e ele vai botar ali os ovinhos deles e vai dar toda aquela bagunça que nós sabemos o que é. Então, a necessidade de nós termos cuidado com a nossa vida espiritual, com a nossa vida financeira, com a nossa vida conjugal e ter essa gestão emocional. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, dê um like, compartilhe, se inscreva, né? E seja bem-vinda nesse canal novo que estamos aí fazendo. Nós precisamos de você para estar aí abençoando a minha vida e eu também transbordando na sua vida. Eu transbordo na sua vida para que você seja transformada e você transforme-se e transforme a cada dia e seja transbordante. E falando em palavra, falando em transbordar, falando em gestão emocional, nós não podemos esquecer da palavra. Se tinha alguém, gente, se teve alguém que quando viveu aqui nessa terra teve uma gestão emocional perfeita e nos deixou o exemplo, este alguém foi Jesus. Imagina, Jesus nasceu, e quando ele nasceu, ele sabia que ele nasceu do Espírito, mas ele viveu como criança, ele teve as dores de uma criança, ele teve problemas emocionais de uma criança, depois na adolescência, e todo esse tempo ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia o porquê ele estava nessa terra, que ele ia ser traído, que ele ia ser rejeitado, que ele ia ser abandonado. E ali, quando ele começa o ministério dele, ele já começa a atrair pessoas, multidões. Aonde Jesus estava, havia uma multidão, multidões de pessoas sendo curadas, sendo ressuscitadas, sendo transformadas. Mas em todo o tempo, Jesus tinha que ter uma gestão emocional saudável, porque ele sabia que aquelas mesmas pessoas, dali 3 anos e meio, aquelas mesmas pessoas que estavam andando com ele aqui, sendo curadas, sendo transformadas, discípulos que estavam comendo com ele todos os dias, que estavam andando com ele todos os dias, vendo os milagres, pessoas que estavam sendo restauradas, daqui a 3 anos e meio, elas iriam traí-lo, iriam condená-lo, iriam desprezar, iriam abandonar, iriam negar a ele. Ele sabia que o que esperava ele era a cruz. E ele sabia que ele não ia morrer por pessoas boas, mas ele ia morrer por pessoas ruins. Pessoas que o abandonaram. E para isso ele precisou ter uma gestão emocional muito saudável. E eu convido você para meditar na vida de Jesus. O quão bom e o quão perfeito foi o exemplo que ele nos deixou. Eu gosto muito também de falar sobre Paulo. Paulo também precisou ter essa gestão, adquirir uma gestão emocional. Imagina quem era Paulo e quem Paulo se transformou. Paulo, um perseguidor da igreja, mas ele perseguia porque ele era muito certo. Na mente dele, ele estava fazendo tudo certo. Porque ele fazia por amor à igreja, por amor aos cuidados de Deus. Era por Deus que ele fazia. E de repente, quando ele é transformado, Saulo, né? Quando Saulo, agora transformado em Paulo, e ele tem que entender que por causa dos seus cuidados, ele assassinou pessoas, ele perseguiu a igreja, ele entregou crianças, de repente até entregou crianças para serem mortas, matou até na morte de Estevão, ele estava ali consentindo. E agora Paulo vai ter que viver com isso, ele vai ter de conviver com isso. Eu maltratei pessoas que estavam certas. Eu passei muitos anos trabalhando contra Deus. Mas ele vai ter que trabalhar com isso. Ele vai ter que trabalhar com a rejeição, ele vai ter que ter uma gestão emocional para entender que ele vai ser rejeitado pelos discípulos, pelas pessoas que até que ele tenha que provar que verdadeiramente houve uma transformação na vida dele. Entende que a Bíblia ela só fala de gestão emocional? A ciência, quando a ciência vem nos ensinar que nós temos que ter a neurociência, a ciência, que nós precisamos orar, que nós precisamos ter mais tempo com Deus, nós já sabíamos disso. A Bíblia sempre teve razão. E você, o que você está fazendo com a sua vida emocional? Você tem deixado que todos os lixos fiquem acumulando dentro de você? Se livre desse lixo em nome de Jesus. Eu te convido a se livrar desse lixo.
tá? Não permita mais que pessoas, que coisas, que situações, que os pequenos detalhezinhos lá, o lixinho, né, o lixinho que não é reciclável, que é jogado lá no seu lixo do banheiro, te irrite todo dia, que são as coisas que entram na sua vida. Porque o ontem não existe mais, já é passado. E eu te convido para você reescrever a sua história e ter na sua gestão em todas as áreas. Eu quero dizer, não é da noite pro dia. Você não vai mudar da noite pro dia. Gente, agora olhando para minha mão, eu lembrei aqui, ó, que eu preciso ter gestão, eu precisei aprender a ter gestão emocional sobre isso. Olha só. Às vezes a pessoa fala, não precisa mostrar a mão, tem que ter cuidado. Mas olha só, eu tenho que conviver com isso. E para mim foi muito difícil no começo. Melasma, mas só que isso aqui é braço, perna, quase o corpo todo. Parece uma onça pintadinha, como diz meu marido, é uma oncinha pintada. E não tem jeito, isso aqui é genético. Minha família é assim, eu passo creme, ela some, mas depois ela volta. E às vezes eu ouço pessoa falar assim, eu tô com uma melasma aqui que dá vontade de cortar essa pele fora. Isso precisa de gestão emocional. Nós precisamos ter uma gestão emocional para cuidar do nosso corpo ou para aceitar o nosso corpo como ele é, para aceitar o outro como ele é. Não que você vai aceitar tudo que ele fala, mas você vai aceitar ele como ele é. Você vai começar a entender o porquê que ele está falando isso. O porquê o meu marido todos os dias repete essa mesma frase na minha vida. Talvez ele ouviu isso a vida toda, a mãe falando com o pai falando com a mãe a vida toda. Então ele só está repetindo aquilo que ele aprendeu. Ele só trouxe para a vida dele o lixo que ele nunca se livrou. E você acaba pegando esse lixo e também trazendo para sua vida. E permite que isso vai levando para os seus filhos, para o casamento dos seus filhos. Mas hoje eu quero que, em nome de Jesus, que você aprenda a ter essa gestão, aprenda a viver essa vida de novidade todos os dias. Todos os dias você vai lá no lixo, tira, não hoje. Hoje eu não quero, hoje eu não vou deixar que isso que o meu marido falou me atinja. Hoje eu não vou deixar que essa palavra mais me deixe para baixo, me deixe desanimada. Eu não vou deixar mais que o meu cabelinho, né, que gente, o cabelo é misericórdia. Olha só, eu não vou deixar mais que os meus cabelos brancos me tire a paz, que as manchas, minhas melasmas, o meu peso, né, que está a mais no meu corpo, me tire a paz. Não deixe transbordar as coisas ruins da sua vida, mas seja transformada pela palavra, pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Como Paulo, né? Ele fala ali em Romanos 12:2, sejam renovados pela renovação da sua mente, ou seja transformadas pela renovação da sua mente. Assim que nós começamos a ter uma vida transbordante e transformada. E eu te convido novamente, dê um like, compartilhe esse vídeo, e se inscreva no canal. Eu quero estar lendo aqui, antes de eu fazer a oração, né? Eu prometi que estaria orando com você, mas eu vou estar lendo aqui um versículo para nós encerrarmos esse vídeo, que está aqui em 2 Crônicas. Eu amo essa passagem, 2 Crônicas 19. Se você quiser continuar lendo depois, você vai ver a história do rei Josafá, que é tremenda. Mas apenas no versículo 9, aqui a parte B diz assim, porque hoje eu li no devocional. Assim fazei, com temor, com fidelidade e inteireza de coração, com o coração inteiro. Faça com o coração inteiro, o coração. E quando fala do coração, fala da nossa alma, né? Com fidelidade, fala de fidelidade, fala da nossa alma. Seja fiel primeiro a você mesma. Não adianta você querer ser fiel a todo mundo, querer ser boa para todo mundo, querer cuidar de todo mundo, se você não cuida de você. Não adianta você cuidar do lixo de todo mundo. Como eu tratei com aquele casal. O lixo da casa não é lixo da esposa, é lixo de toda a família. Toda a família precisa se preocupar em cuidar do lixo, porque senão a casa vai virar um lixão. E assim a nossa vida, nosso casamento, nosso trabalho. Se eu não cuidar, se eu não sentar e não falar para alguém, isso precisa ser resolvido, não vai ser resolvido. Então que assim nós fazemos com temor de Deus, com fidelidade, ser fiel em tudo e com inteireza de coração, com coração completo. Eu te convido você a ser uma mulher transbordante. E se quer continuar a transbordar, assista meu próximo vídeo, que logo eu vou estar gravando. Esses são os primeiros vídeos, mas logo eu vou estar gravando mais. Seja aí
companheira de transformação e vamos transbordar nessa jornada. Vamos estar orando agora, agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo ar que você respira. Agradeça ao Senhor por essa casa que você tem. Agradeça ao Senhor pelos filhos que você tem, pela saúde que você tem. Agradeça ao Senhor pelo seu corpo. E se você tem que cuidar, cuide do seu corpo. Tenha uma gestão na sua saúde alimentar. Pai querido e santo, eu quero em nome de Jesus te agradecer, Senhor. Te louvar por essa mulher que aqui esteve comigo nesse dia, nesse vídeo. Eu não sei qual a hora, qual o dia que ela vai estar, Senhor, vendo esse vídeo e ouvindo. Mas eu quero profetizar sobre a vida dessa mulher, Pai. Que hoje seja um dia de cura, seja um dia de restauração, Senhor. Que ela venha se livrar de todo o lixo emocional que ela vem carregando todos os dias, Senhor. Senhor, eu profetizo que em nome de Jesus, que a partir de hoje ela venha ter uma gestão emocional em todas as áreas da vida dela, Senhor. E que ela venha ser próspera em todas as áreas, Senhor, na área da saúde, na área espiritual, na vida conjugal, com os filhos, como mãe, como esposa. Eu quero que o Senhor ministre sobre a vida dela o milagre da restauração, papai querido, em nome de Jesus. Livra, Senhor, essa mulher, livra essa família, livra essa casa de toda depressão, de toda crise de ansiedade, de toda procrastinação, Pai. Vai tirando em nome de Jesus. E eu declaro hoje, Pai, que esta mulher, Pai, ela não vai ser mais uma poça de água parada, mas ela vai ser como um rio que transborda e transformar muitas vidas no teu nome, Jesus. Eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado por ter estado comigo nesse vídeo e que o Senhor te abençoe todos os dias. Amém.